Bom dia. Bom dia, irmãos. Ainda estão aí a acalmar. Bom dia a todos. Bom dia também em casa, quem nos acompanha em regime online. Espero que estejam todos bem. Podemos ficar de pé? Ainda agora sentaram, já vou dar trabalho. Então nós vamos começar o nosso tempo de uma forma que nós gostamos muito, que é louvando o nosso Deus. Amém? Amém? Então, este grupo é o grupo forte. Vamos lá. Amém? Vamos lá, então. Cantar bem alto. Não há outro nome digno do nosso louvor. Ele é a rocha da salvação, o poço para nós verdadeiro e fiel. Não há outra rocha, nem há Deus como o nosso. Rocha eterna, a rocha é Jesus. Rocha eterna, palmas ao nosso Deus. Aleluia. Amém. Vamos começar assim a nossa manhã, não é? Louvando Deus que é a nossa rocha. Porquê que nós dizemos que Deus é a nossa rocha? Quem quer responder?
Porquê que Deus é a nossa rocha? Porquê que Deus é o nosso pilar, o nosso fundamento? Amém. E isso nos tempos que correm hoje em dia, é muito, muito importante nós lembrarmos-nos, amém? Estamos perante uma situação de tribulação, de muita ansiedade, e se nós não nos firmamos na nossa rocha, que é Jesus, nós perdemos o norte e perdemos a esperança. E Jesus é a nossa rocha, é a nossa esperança, é nele que nós depositamos a nossa confiança neste tempo, amém? Quer seja nos bons ou nos maus momentos. Não é só quando precisamos. Então, é muito bom estarmos juntos, é bom ver os irmãos, ainda podermos estar juntos, isso é um privilégio muito grande. Podemos dizer para a pessoa que está ao nosso lado, olha, é bom estar contigo, ainda poder estar contigo, independentemente das circunstâncias. Em casa também. Amém. E vamos continuar a louvar o nosso Deus nesta manhã, com toda a nossa alegria e coração. Amém. Cantar bênção e honra. Bênção e honra, poder e glória pertence ao eterno Deus. Todos os povos, criação sua, adorai ao eterno Deus. Toda a língua confessará sua grande glória, todos os joelhos se dobrarão. Bênção e honra, poder e glória pertence ao eterno Deus. Todos os povos, criação sua, adorai ao eterno Deus. Toda a língua confessará sua grande glória, todos os joelhos se dobrarão. Em louvor serás exaltado, ó Deus, e o teu reino não passará, ó eterno Deus. Reinará sobre toda a terra, vamos lá. Reinará sobre toda a terra, cantai ao eterno Deus. Não há como a sua palavra. Todos os povos, criação sua, adorai ao eterno Deus. Toda a língua confessará sua grande glória, todos os joelhos se dobrará. Em louvor serás exaltado, ó Deus, e o teu reino não passará, ó eterno Deus. Reinará sobre
palmas ao nosso Deus. Amém. O nosso Deus é eterno, é o nosso Consolador e é a Ele que nós dedicamos todo o nosso louvor e adoração. Amém? Nós vamos tirar este tempo para orar e eu gostava que utilizássemos este tempo para orar por um assunto muito específico, que é sobre esta situação toda do Covid. E vamos orar intencionalmente e especificamente sobre para que Deus guarde a sua igreja, para que Deus nos guarde neste tempo de algum receio e de alguma insegurança e que afaste de nós esta doença. Vamos orar também pelos profissionais de saúde, para que Deus possa renovar as forças deles, eles que têm estado na frente da batalha, com dedicação, com muito esforço, para que todos nós possamos estar o mais rápido possível em segurança. Vamos orar para que Deus possa tocar nas suas vidas e vamos orar também pelas pessoas que já conviveram com esta situação um bocadinho mais de perto, que já estiveram infectadas, pelas famílias também dessas mesmas pessoas, para que Deus também possa tocar nos seus corpos, nos seus corações, guardar os seus corações e revesti-los também da certeza de que Ele está no controle da situação. Então eu vou pedir a um irmão que possa levantar a sua voz, possa orar nesta manhã sobre estes assuntos e nós vamos concordar. Amém? Amém. Amém. Sim. Oramos para que realmente estejas no controle de todas as coisas, Senhor. E que possas renovar, Senhor, os profissionais de saúde, Pai. Amém. Eles que estão, Senhor, na linha da frente, Pai. Que os possas realmente estar com eles, Pai. Amém. Que possa haver em qualquer situação, Senhor, de um doente, que possa haver um milagre, Senhor. Amém. E que eles possam ser testemunhas disso, Pai. Que possam ser testemunhas de que Tu estás com eles, Pai. E que não sendo eles realmente o domínio principal, nem a força principal, porque és Tu, Pai, és Tu o Todo-Poderoso, és Tu que podes fazer. Amém, Senhor. Eu peço, Senhor, para que os possas despertar, Senhor, e para que eles possam entender, Senhor, que eles são apenas instrumentos, Pai, instrumentos tocados e usados por Ti para tratar de todas as doenças que estão com
Bom dia, irmãos. Agora é o momento no qual paramos para lembrarmos do sacrifício de Jesus na cruz por nós. Quer participamos aqui na igreja ou quer em casa, juntamos com crentes em todo o mundo ao tomarmos a Santa Ceia para proclamarmos a morte de nosso Senhor Jesus. Hoje celebramos o aniversário da Reforma Protestante. Lembramos-nos que é só fé em Cristo que nos salva. E qualquer obra que fazemos é uma resposta ao grande amor que Deus nos mostrou ao mandar Jesus para morrer na cruz por nós. E por quê? Porque todos nós temos desobedecido a Deus e pecamos. Efésios 2 diz: outrora estávamos mortos por causa de vossos delitos e pecados. O espírito deste mundo levava-vos a viverem desta maneira. Andavam sujeitos ao chefe das forças do mal, aquele que ainda agora atua nos que são desobedientes a Deus. Todos nós estávamos na mesma condição, dominados pelos nossos maus desejos. Obedecíamos a esses maus desejos e pensamentos e estávamos naturalmente destinados, como os outros, a receber o castigo de Deus. Antes de tomarmos a Santa Ceia, vamos ter uns momentos de silêncio para confessarmos os maus desejos e pensamentos que tivemos esta semana. Se as pessoas que vão distribuir a Santa Ceia podem vir fazê-lo. Mas as boas notícias são isso. Mesmo que mereçamos o castigo de Deus, demos em Efésios 2 a resposta de Deus. Mas Deus, que é rico em misericórdia, mostrou por nós um grande amor. Estando nós mortos por causa de nossos delitos, Ele deu-nos a vida juntamente com Cristo. É pela sua graça que estão salvos, pois Deus ressuscitou-nos juntamente com Cristo Jesus e com Ele nos fez tomar parte no seu reino celestial. Desta maneira, quis mostrar para sempre a todos os que hão de existir a imensa riqueza dos favores que nos concedeu por meio de Jesus Cristo. Porque é pela graça que estão salvos, mediante a fé. E isto não é mérito vosso, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, pois somos obra de suas mãos, criados em Cristo Jesus, para vivermos na prática das boas obras, as quais de antemão Deus preparou para nós. É pela graça que estamos salvos. Jesus enfrentou uma das piores execuções imagináveis para nos reconciliar com o Pai. Celebrar a Santa Ceia é para todos nós que acreditamos que Jesus já fez tudo para nos resgatar da morte. Vou orar antes de tomarmos a Santa Ceia. Deus, obrigado que Tu nos amas tanto, que Tu não estavas contente de nos deixar separado de Ti, mas Tu mandaste o Teu Filho Jesus para salvar-nos, para reconciliar-nos a Ti. Obrigado, Jesus, que Tu já fizeste tudo, que nós só precisamos de responder a Teu grande amor por nós. E dizemos que nós acreditamos.
Obrigada que Tu és este Deus tão generoso, tão bondoso, e nós só podemos Te agradecer. Em Coríntios 11, Paulo diz: de facto, eu recebi do Senhor aquilo que vos transmiti. Isto é, que o Senhor Jesus, na noite em que foi entregue, tomou o pão, deu graças a Deus, partiu e disse: isto é o meu corpo, entregue para o vosso benefício. Fazem isso em memória de mim. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, através do meu sangue. Sempre que dele beberem, façam-no em memória de mim. Portanto, sempre que comerem este pão e beberem este cálice, estão a anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Peço que uma pessoa orar agora, dando graças a Jesus pelo seu sacrifício e que nos livrou do mal e que nos reuniu com Deus. Pai, nós te louvamos nesta manhã, Senhor. Porque tu és bom, Pai, porque tu deste tudo por nós. Porque tu nada poupaste, nada retiveste, tudo entregaste. Obrigado, Deus, pela vida do teu Filho amado. Obrigado pelo dom, pela dádiva de Cristo. Porque nenhum de nós era digno. Estávamos todos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas tu tiveste compaixão de nós. E enviaste o teu Filho para nos resgatar. Obrigado pela tua imensa bondade, pela tua imensa compaixão, pela tua imensa misericórdia, pela tua maravilhosa graça. Adoramos-te, Senhor, por quem tu és e por tudo o que tens feito por nós. Amém.
derramaste ali teu amor. Minha alma canta, aleluia, glória e honra a ti, Senhor. Nós cantamos a Ti nesta manhã. Cantamos aleluia, Jesus venceu. Jesus venceu o pecado, Jesus venceu a morte. Jesus redimiu-nos com o Pai. Jesus purificou-nos com o seu sangue. E tal como ouvíamos há pouco, a única resposta possível é entregarmos a esse sacrifício, acreditarmos que Jesus se moeu por nós, aceitarmos esse amor, porque foi esse amor que nos transformou.
Foi esse amor que nos deu um motivo para cantar. Nós não fazemos isto sem motivo. Nós não fazemos isto sem razão. Nós temos motivos para louvar o Teu nome, Jesus. Que em todo o tempo, seja qual for a circunstância, seja esse o desejo do nosso coração. Glória ao Teu nome, Jesus. Bom dia, já é boa tarde. Nós vamos continuar neste espírito, amém? Vamos continuar a meditar, a refletir no Cordeiro que sofreu. Podem sentar, mas não vamos sair deste espírito neste próximo momento, que é o momento em que vamos levantar a nossa oferta, porque o Cordeiro que sofreu, a dádiva de Cristo, é a base para tudo que nós fazemos. E a oferta não é exceção. A base é Cristo. Eu queria convidar-nos a abrir em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Vamos ler este versículo e vai ser o versículo que nos vai acompanhar. Que nos vai acompanhar neste mês, nos momentos em que levantarmos a oferta. E diz assim, 2 Coríntios 9:6: com efeito, quem pouco semeia, pouco poderá recolher, mas quem semear muito, há de recolher muito. Sabem, Deus, Ele já deu tudo por nós. Diz a palavra de Deus que Deus nos deu todas as bênçãos espirituais em Cristo. Em Cristo nós já temos tudo. Tudo. Deus não ficou à espera que nós semeássemos o que quer que seja. Aliás, nós só semeamos, desculpem a expressão, só semeamos porcaria. Mas Deus, Ele deu o melhor que tinha, em resposta à nossa maldade, à nossa iniquidade. À nossa violência, Ele pagou com amor. Não é? Então, porquê este versículo? Quem semeia pouco, pouco também ceifará. Quem semeia muito, muito também ceifará. Sabem, Deus não precisava que nós semeássemos nada. Deus, Ele pode nos cobrir de prosperidade financeira sem nós semearmos o que quer que seja. Então, porquê este princípio? Porquê este versículo? Sabem porquê? Eu proponho que é para Deus nos educar. Deus, Ele quer nos transmitir um princípio importante. É que quando nós vivemos de uma forma que lhe agrada, nós somos abençoados. É esse o princípio que Ele nos quer transmitir. Ele quer nos educar. Como nós educamos os nossos filhos, aqueles que têm filhos, não é? Queremos que eles percebam que coisas boas têm boas consequências e coisas más têm más consequências. Agora, Deus não é uma máquina. Okay? Deus não é uma máquina que nós metemos uma moeda e sai um produto. Nós metemos muitas moedas, sai muito. Apostamos muito, sai muito. Apostamos pouco, sai pouco. Deus não é uma máquina. Okay? Deus não precisa da nossa ação para agir, para abençoar em amor. Mas Ele quer que nós possamos entender que aquilo que nós fazemos tem consequências e que quando nós abençoamos, nós somos abençoados. Esse é o princípio que Deus quer transmitir. Agora não vamos ficar a achar que isto é automático. Não é. Aliás, se fosse automático, se Deus fosse automático e nos desse aquilo exatamente que nós semeamos, estávamos todos perdidos. Nenhum de nós estava aqui. Já tínhamos sido todos consumidos. Já todos tínhamos sido eliminados. Mas Deus, Ele não é automático. Graças a Deus por isso. Agora, Ele quer nos transmitir o princípio. E o princípio é este, o princípio da sementeira. Quando nós semeamos bem, vamos colher bem. Quando nós semeamos mal, vamos colher mal. E vamos praticar esse princípio. Nós não precisamos de ficar presos a isto. Não é?
Não precisamos de ficar sempre presos a, ok, eu tenho que fazer uma coisa boa para ganhar uma coisa boa. Isso é um estágio, mas é um estágio que nós precisamos de ultrapassar, esse estágio. O estágio é, eu dou porque eu amo. Eu dou porque eu estou grato por aquilo que Deus fez por mim. Eu dou porque Ele já deu. Mais além. Não é? Este é um bom princípio, mas temos que ir mais além. E vamos mais além. Que a atitude do nosso coração seja essa nesta manhã. Amém? Vamos ficar de pé. E vamos levantar a nossa oferta com um espírito de adoração. Aqueles que estão em casa, não se esqueçam de fazer por meios eletrónicos, por MBWay. Eu faço por MBWay, porque eu estou-me sempre a esquecer de trazer dinheiro. Esqueço-me sempre. Mas, graças a Deus que temos estes meios tecnológicos e podemos fazer por meios eletrónicos. Então, não se esqueçam quem está aí em casa também. E vamos fazê-lo num espírito de adoração, centrando a nossa atenção em quem deve estar centrada. Amém? Em Cristo. No princípio foste o Verbo, com Deus Altíssimo. A tua glória é um mistério revelado em Jesus. Quão belo este nome é, quão belo este nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Quão belo este nome é, incomparável até. Quão belo este nome é, teu nome, Jesus. O céu sem nós tu não quiseste e o trouxeste em Jesus. Amor maior que o meu pecado, quem nos pode separar? Quão perfeito este nome é, quão perfeito este nome é, o nome de Jesus, meu Pai. Quão perfeito este nome é, incomparável até. Quão perfeito este nome é, teu nome, Jesus. Quão perfeito este nome é, teu nome, Jesus. Só o teu nome, Jesus, é poderoso. A morte vencida, o véu foi quebrado, calaste o pecado e a morte. Altos céus clamam, declaram a glória de quem em vitória se ergue. Inigualável, incomparável, hoje e para sempre reinarás. Teu é o reino,
hoje e para sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória. Aleluia. O nome que é sobre todo nome. Poderoso este nome é. Poderoso este nome é. O nome de Jesus, meu Deus. Poderoso este nome é. Incomparável até. Poderoso este nome é. Teu nome, Jesus. Poderoso este nome é. Teu nome, Jesus. Poderoso este nome é. Teu nome, Jesus. Podemos dar uma salva de palmas ao nosso Deus. Aleluia. Sim, Deus, só Tu és digno de todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Esta manhã nós queremos bendizer o Teu nome, o nome que é acima de todo o nome, Jesus. O Teu nome é poderoso, o Teu nome é perfeito, o Teu nome tem poder. Glória ao Teu santo nome, Jesus. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Estamos com um coração contrito, um coração que anseia por Ti, um coração que depende de Ti. Senhor, que este seja o nosso desejo de todos os dias da nossa vida, que o Teu nome seja exaltado, que o Teu nome seja glorificado, que o Teu reino cresça, que mais pessoas possam conhecer este amor, que mais pessoas possam cantar isto e sentir de coração que Tu és Deus, que Tu és Senhor. Senhor, queremos ser fiéis, queremos confiar em Ti, queremos entregar, Senhor, as nossas vidas nas Tuas mãos. Queremos responder ao sacrifício de Jesus. Queremos dizer sim, eu aceito. Glória ao Teu nome, aleluia. Amém, Jesus. Amém. Os irmãos podem ficar sentados. Amém. Antes das crianças, dos kiddies, irem para a sua salinha, eu queria só dizer que nós estamos atentos a tudo aquilo que se tem passado, a todas as restrições que estão a ser faladas e ainda ontem tivemos mais um pacote de restrições. Da parte da igreja, o que eu quero transmitir aos irmãos é que nós estamos comprometidos com não deixarmos de nos reunir. Estamos comprometidos com isso porque entendemos que é fundamental. Congregar é fundamental. Compreendemos, obviamente, quem está em situação de risco, quem entende que se deve resguardar. Compreendemos. A nossa posição como igreja é que a congregar é fundamental. Então, enquanto a lei permitir, vamos fazê-lo com todos os cuidados, obviamente. Acreditamos que não apenas Deus nos guarda, e isso é o principal, mas acreditamos também que os cuidados que temos funcionam. Aliás, já tivemos uma família infectada aqui e mais ninguém ficou infectado porque os cuidados funcionam. Máscaras e distanciamento social funcionam e temos a prova disso. E, portanto, essa é a mensagem que eu queria passar. Nós, como igreja, estamos comprometidos com não deixarmos de nos reunir enquanto a lei permitir.
vamos fazê-lo. Amém? E vamos continuar a orar, sabendo que os tempos são maus e nós fomos chamados para viver estes tempos, para viver estes dias. Temos que o fazer com sabedoria, mas também com convicção daquilo que é importante. Não deixarmos de viver a nossa vida daquilo que é fundamental, não deixarmos de fazer aquilo que é fundamental. Vir à igreja não é menos fundamental do que as outras áreas da nossa vida. Não é? Nós acreditamos nisso. Eu acredito nisso. Não é menos fundamental do que as outras coisas na nossa vida. Mas temos também os meios tecnológicos para estar online e isso é uma mais-valia, graças a Deus, porque irmãos que ou têm problemas graves de saúde, têm situações de risco e precisam de estar mais resguardados, podem usar estes meios e isso é bom. Queria lembrar também, antes das crianças irem, que temos a nossa campanha do Banco Alimentar no último fim de semana de novembro deste mês. Portanto, já está online o formulário de inscrições, estão no grupo. Estamos a falar de 2h30 de trabalho voluntário num fim de semana. Se todos ajudarmos, não é muito pesado para ninguém e podemos servir a nossa cidade, ajudando a recolher alimentos. Portanto, dúvidas se tiverem, podem falar com o Nuno ou com o Zé António. Eles estão agora ocupados, mas se tiverem alguma questão, podem perguntar. Se não souberem quem é o Nuno ou o Zé António, podem me perguntar a mim, que eu digo quem é. E também dizer que estamos a fazer a nossa própria recolha de alimentos. Temos ali à porta a caixinha. Portanto, podem trazer alimentos não perecíveis. Hoje muitos se esqueceram. Eu também me esqueci, ainda que depois vou comprar e quando vier buscar o meu filho ao ensaio de Natal vou trazer. Mas quem se esqueceu, não se esqueça para a semana. Vamos trazer alguma coisa. Não é preciso muito para nos ajudar a encher a nossa despensa e podermos ajudar também quem nos bate à porta nos próximos tempos. Pode ser? Ok, então as crianças podem ir. As crianças é só os pequeninos. Os outros ficam aqui. Só os pequeninos. Vamos lá. E nós hoje, como estamos a celebrar a Reforma Protestante, nós vamos pensar sobre a Reforma Protestante. Nesta altura do ano, nós costumamos pensar nisso. Porquê? Porque há 503 anos, um monge católico romano, agostiniano, chamado Martinho Lutero, a história conta que Lutero pregou na porta de uma igreja em Nuremberg, na Alemanha, 95 teses, 95 tópicos contra uma prática que era muito comum na igreja da altura, que era as indulgências. As indulgências. E as indulgências eram o quê? No fundo, essencialmente, as indulgências era pagar para ter anos fora do purgatório. Né? Pagar para ter alguns anos ou para a própria pessoa ou para os seus entes queridos. E a igreja na altura estava a construir a Basílica de São Pedro, em Roma, precisava de muitos fundos e as indulgências foi uma ideia assim genial. Embora as indulgências já fossem uma prática desde o século X. Entre o século X e o XI, as indulgências já eram uma prática. E Lutero, a partir das indulgências, ele refletiu e teve uma revelação sobre o que é preciso para a salvação, o que é preciso para obter o perdão de Deus. O que é preciso para obter o perdão de Deus? Será que é preciso pagar para obter perdão, para estar alguns anos fora do purgatório? E o purgatório, já agora entre parênteses, o purgatório era e é, segundo o entendimento católico romano, é uma sala de espera muito má. Uma sala de espera muito má para entrar no céu. Né? As pessoas que são salvas, antes de entrar no céu, têm que ficar no purgatório a pagar os pecados que cometeram. Né? Têm que estar lá em muito más condições. Não vamos entrar aqui porque não existe, né? Porque o purgatório não existe, a palavra de Deus não nos ensina isso. Mas era esse o conceito. E Lutero começou a pensar, então o que é preciso para ser salvo? O que é preciso para ser tornado justo? É preciso pagar? É preciso fazer obras? E ele chegou à conclusão que não. Pela Bíblia, ele chegou à conclusão que para ser justo diante de Deus é preciso, pela fé, somente pela fé, aceitar o dom gratuito de Deus, a graça de Deus que Deus dá em Cristo. E isso foi uma revolução na altura, porque a Igreja Católica não tinha as mesmas ideias sobre a salvação. Né? E Lutero foi expulso da igreja. Foi expulso da igreja porque
porque a igreja não quis rever a sua doutrina, não quis rever a sua prática à luz da palavra de Deus. Eles não quiseram que a palavra de Deus tivesse primazia, quiseram que a igreja continuasse a acreditar nas mesmas coisas que Lutero estava a demonstrar que não era aquilo que a Bíblia ensinava. Lutero demonstrou isso. Então ele foi expulso. E hoje, será que ainda faz sentido falar em reforma protestante? Será que aquilo que motivou Lutero continua a ser algo que hoje é atual? Olha, as indulgências são atuais. A Igreja Católica continua a afirmar a doutrina das indulgências. Todos os últimos papas promoveram indulgências. O último grande exemplo foi o Papa Francisco, em 2016. Anunciou um ano especial de misericórdia, o ano do jubileu. E o Papa Francisco apresentou uma variedade de maneiras como as pessoas podiam obter indulgências. A mais famosa, ou a mais destacada era os peregrinos passarem pela porta da Basílica de São Pedro. Uma porta imponente. Eu estive lá e vi, e realmente é uma porta imponente. Então a indulgência é passar pela porta e tinha um perdão do purgatório. Um perdão parcial. Eu penso que era parcial, tinha que ver. De anos no purgatório. E o Papa Francisco, como é um mãos largas, né? Ele, não apenas os peregrinos que passassem pela porta de Roma, ele disse todas as igrejas, em qualquer igreja, basta passar pela porta de qualquer igreja neste ano e conseguimos obter perdão para pelo menos alguns anos fora do purgatório. Então as indulgências continuam atuais e Lutero, na altura, fez uma pergunta muito interessante sobre as indulgências. Ele perguntou, se o Papa pode esvaziar o purgatório, por que é que ele não o faz por amor? Uma boa pergunta. Por que é que ele não o faz por amor? Por que é que é preciso isso? Esses esquemas. Então, aquilo que motivou Lutero continua a ser atual hoje. E nós, hoje em dia, apesar disso, há muita gente que acha que não faz sentido nós continuarmos com esta história de reforma e continuarmos divididos, porque a Igreja Católica está diferente e também já não faz sentido, são pormenores doutrinários, não vamos estar a ficar presos a pormenores doutrinários. Há muito esta ideia hoje em dia. O sentimento por trás disso é bom, não é? Porque nós não queremos divisão, não é? Nós não queremos estar divididos, nós queremos estar unidos. A reforma, era muito bom que a reforma nunca tivesse tido que acontecer e que a igreja se tivesse reformado, transformado, não é? Mas a igreja não quis e continua a não querer. A Igreja Católica continua a não querer. Embora faça muitos esforços de criar pontes, e o diálogo é muito importante e devemos estar sempre prontos a dialogar. Mas não podemos vender as nossas convicções e achar que magicamente podemos estar unidos como se não tivéssemos diferenças nenhumas. Às vezes há esta ideia também que as doutrinas, as ideias doutrinárias, isso não é assim tão importante. Não é? Porque é que vamos estar a dar importância a uma série de coisas, de ideias, doutrinas? Essa ideia tem, pelo menos em parte, tem base num pensamento que é não é assim tão importante pensar, não é assim tão importante ideias. As ideias não são assim tão importantes. As ideias doutrinárias não são assim tão importantes. Mas eu penso diferente, pessoalmente penso diferente. E a tradição protestante tem pensado diferente. Porquê? Porque as ideias têm consequências. As ideias têm consequências. E as ideias sobre Deus têm consequências profundas. As doutrinas são ideias sobre Deus. E a teologia é pensamento sobre Deus. E nós precisamos de pensar sobre Deus e precisamos de pensar corretamente sobre Deus. Não é de qualquer maneira. Não é? Se nós pensarmos que Jesus não é o Filho de Deus, não podemos ter essa ideia e ser cristãos. Não podemos. Não dá. As ideias têm consequências. Não é? Se ensinar o meu filho que ele não precisa de olhar... Desculpa, Guilherme. Que ele não precisa de olhar para um lado e para o outro antes de atravessar a rua, não precisa atravessar a rua na passadeira. Se eu lhe ensinar isso, ele vai formar uma convicção.
A convicção dele vai ser, não há problema em atravessar a rua sem olhar para lado nenhum. E essa ideia vai ter consequências. Ele vai atravessar a rua sem olhar para lado nenhum. Então é perigoso pensar que as ideias não são muito importantes. As ideias são importantes. Ter um pensamento correto é importante. Porque senão, nós vamos viver de qualquer maneira. Porque os nossos pensamentos têm consequências práticas. Faz sentido, irmãos? Então, nós precisamos de entender o que é isto da reforma, porque as ideias que motivaram a reforma são ideias muito importantes. E nós precisamos de entender se ainda faz sentido falar em reforma. E para entendermos se ainda faz sentido falar em reforma, nós temos que olhar para a Igreja Católica. Porque, irmãos, são 2 bilhões de pessoas. No nosso país, 80% da população afirma-se católica. Não dá para ignorar. Não é? Não dá para ignorar. Não dá para fazer de conta que a Igreja Católica não existe. Senão estamos a viver numa bolha. Não é? E a reforma protestante teve origem num pensamento errado sobre Deus. E nós precisamos de perceber se esse pensamento errado ainda é promovido. E precisamos de entender o que é que as pessoas à nossa volta pensam e sentem sobre Deus. Se estamos aqui para realmente ter uma presença no mundo. Não é? Nós queremos entender as pessoas à nossa volta para poder alcançá-las com o Evangelho. Se nós ignoramos aquilo que está à nossa volta, o nosso contexto, nós não estamos a ter uma presença significativa no mundo. Estamos aqui a ver a banda passar. Não é? E nós que estamos num contexto católico precisamos de entender o catolicismo para também perceber quem nós somos. Porquê é que não somos católicos? Uma boa pergunta que podemos fazer. Porquê? Não é? Um pastor, meu amigo, ele escreveu uma vez no Facebook: porquê é que eu hei de ser protestante se não há diferenças importantes? Estar a congregar em garagens, não é? Quando há aí templos tão bonitos, não é? Ter uma estrutura, estamos aqui sempre a tentar remediar e a tentar desenrascar com poucos recursos. Porquê é que a gente não se junta à Igreja Católica? Se as diferenças não são tão importantes, porquê é que a gente não se junta a todos? Já. Não é? É importante fazer essa pergunta. Porquê é que não vamos com a maioria? Porquê é que insistimos em remar contra a maré? Então, nós vamos fazer uma reflexão sobre o que é o catolicismo. Vai ser um bocado pesado, lamento, vai ser assim um bocadinho feijoada. Não é? Estava alguém a dizer no primeiro culto que não era preciso depois almoçar, porque a feijoada já é tão pesada. Mas vamos refletir um pouco sobre isto. Vamos pensar na Igreja Católica como um edifício, como um prédio. Okay? Um prédio que tem 2 alicerces. Um alicerce é o alicerce romano. Igreja Católica Romana. E o outro alicerce é o alicerce católico. E esses 2 alicerces sustentam o edifício que é a Igreja Católica. E vamos pensar no primeiro alicerce, no alicerce romano. A Igreja Católica Romana, nasceu no seio e nasceu a partir do Império Romano. Foi o imperador Constantino, no século IV, que declarou o cristianismo a religião oficial do Império. E deu... A Igreja sempre tinha sido perseguida até aí, e a partir de Constantino houve liberdade. E não apenas liberdade, mas houve gradualmente a Igreja Católica tornou-se uma instituição política. Tornou-se um organismo com poder político. Poder político. E, historicamente, a Igreja Católica teve territórios. Era um país, eram os territórios papais, eram chamados assim na Itália. Não é? E durante a história, os papas da Igreja Católica não foram só como o Papa Francisco hoje, foram guerreiros, lutavam em guerras para defender o catolicismo, para defender os territórios da Igreja Católica. E hoje a Igreja Católica é um Estado soberano, é um Estado, um país, que é o Vaticano, não é? Com uma organização política de um Estado. Tem embaixadores, tem uma guarda estatal, tem um organismo que é a Curia, que é o organismo administrativo que administra toda a vida política do Vaticano. Então a Igreja Católica é um Estado, é um país, tem uma organização política. E essa dimensão não pode ser ignorada. Porque onde há poder, há o quê também? Há corrupção também.
né? Todos os sistemas, todas as estruturas políticas humanas têm isso. Não há nenhuma que não tenha. Podemos correr os países que quisermos. Onde há poder, há corrupção. Jogos de interesses, manipulação, secretismo, jogos de bastidores. Né? E isso é uma realidade, não só na Igreja Católica, mas em todo lado. E nós vemos isso, depois acontecem coisas que nos lembram disso, ou nós às vezes nem sempre as relacionamos, mas, por exemplo, como é que em 2000, eu penso que foi em 2005, ao fim de 50 anos, 3 mil clérigos, 3 mil padres são acusados de abuso sexual. Nos últimos 50 anos, foram décadas em silêncio. Em 50 anos, 3 mil, houve pelo menos 3 mil casos de abuso sexual, enfim, 3 mil pessoas que abusaram sexualmente, não se sabe muito bem de quantos. E com silêncio de toda a estrutura. Como é que isto acontece? Não é? Mais uma vez, atrocidades podem acontecer em qualquer organização. Abuso pode acontecer em qualquer organização. Mas aqui estamos a falar de uma organização que se diz cristã. Não é? O que é um pouco diferente. E são milhares ao redor de todo o mundo. Como é que isso acontece? Acontece porque o modelo do Vaticano, o modelo da Igreja Católica, é um modelo político, onde a estrutura funciona. A estrutura funciona para abafar, muitas vezes, a corrupção e o abuso. Uma investigadora que investigou todos esses crimes, esses escândalos sexuais, ela disse que este sistema só pode ser alterado por uma mudança de regime, uma mudança no topo, porque o modelo do Vaticano é uma abordagem autoritária do catolicismo e os padres absorvem essa abordagem. Há uma noção de que há poder. Poder. E esse poder corrompe. Não é? Por alguma razão, Jesus disse que o seu reino não era deste mundo. Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. E Jesus nunca se associou com estruturas políticas. Porquê? Porque ele sabia o resultado disso. E nós vemos que sempre que a Igreja se compromete com estruturas políticas, a coisa corre mal. A coisa corre mal. Não é? E depois o interesse, há muitos outros interesses além do Evangelho. Porque a Igreja compromete-se. Não é? E Jesus sabia disso. E por isso é que não vemos nem em Jesus, nem nos apóstolos, nenhum compromisso com estruturas políticas. Nenhum. A Igreja deve ter voz na sociedade. E deve estar presente na sociedade. E não há problema de cristãos se envolverem na política. Mas a Igreja não pode estar comprometida com nenhuma estrutura política. Senão é a receita para o desastre. Na Igreja Católica nós vemos isso. Né? E esse alicerce está lá no edifício. Isto não é só uma nódoazinha no tecido. É o próprio tecido. Todo o tecido está inquinado. Esse é o alicerce romano. Né? É um alicerce romano. Depois há o alicerce religioso, o alicerce católico. A Igreja Católica não é só um Estado, não é só uma estrutura política. É um sistema religioso. Tem um alicerce religioso, teológico. E esse alicerce está misturado com o político. Não se podem... Para separar os alicerces, era preciso demolir o edifício. Tinha que se demolir o edifício. Não há outra maneira. E esse alicerce está misturado com o alicerce político. E desse alicerce, esse alicerce religioso, saem dois pilares. Vamos pensar assim, em termos de construção. Eu não percebo nada de construção, por isso se eu disser alguma coisa ao lado, perdoem-me. Não é? Mas vamos pensar, há dois pilares do alicerce religioso. E esta ideia dos pilares é proposta por um estudioso italiano. Um pastor italiano tem uma igreja em Roma. E eu tive o privilégio de assistir a um seminário com esse pastor em Barcelona, já há 2 anos, creio, e ele tem um estudo muito profundo sobre o catolicismo e deu para entender muita coisa. E esta ideia dos pilares é proposta por ele, Leonardo de Quirico. Mas antes de entrarmos no primeiro pilar, há 2 pilares, são 2 palavrões, ok? E eu, para não vos assustar, não vou dizer já, mas vamos começar por ler uma passagem em Efésios 2, que nos vai ajudar a refletir sobre o primeiro pilar. Esses pilares que saem do alicerce religioso. Efésios 2, versículo 1. E tudo o que eu estou a falar está num artigo que eu escrevi e partilhei no Facebook
Então podem depois, é muita informação hoje, mas podem depois conferir o artigo e ler enfim, e meditar mais um pouco sobre este tema. Efésios 2, versículo 1. Já todos abriram? Aí em casa também? Sim? Então, outrora estavam mortos por causa dos vossos delitos e pecados. O espírito deste mundo levava-vos a viverem dessa maneira. Andavam sujeitos ao chefe das forças do mal, àquele que ainda agora atua nos que são desobedientes a Deus. Todos nós estávamos na mesma condição, dominados pelos nossos maus desejos. Obedecíamos a esses maus desejos e pensamentos e estávamos naturalmente destinados, como os outros, a receber o castigo de Deus. Mas Deus, que é rico em misericórdia, mostrou por nós um grande amor. Estando nós mortos por causa dos nossos delitos, Ele deu-nos a vida juntamente com Cristo. É pela graça que estão salvos. Pois Deus ressuscitou-nos juntamente com Cristo Jesus e com Ele nos fez tomar parte no seu reino celestial. Desta maneira, quis mostrar para sempre a todos os que hão de existir a imensa riqueza dos favores que nos concedeu por meio de Jesus Cristo. Porque é pela graça que estão salvos, mediante a fé. E isto não é mérito vosso, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Pois somos obra das suas mãos, criados em Cristo Jesus, para vivermos na prática das boas obras, as quais de antemão Deus preparou para nós. O primeiro pilar que sai desse alicerce religioso chama-se a interdependência natureza-graça. Querem dizer comigo? Interdependência, natureza, graça. Se continuarem... Não é assim tão difícil, não é? Estou a falar para gente inteligente. A natureza, aqui, é a criação de Deus. E a graça é a ação de Deus. E no sistema católico, a natureza é vista como um canal de graça. E um canal da ação de Deus. E a graça é vista como algo que pode aperfeiçoar e redimir a natureza. A criação. Um exemplo para facilitar. Por exemplo, a água do batismo. Quando a água, que é um elemento da natureza, da criação, é santificada pela graça, torna-se benta. Torna-se benta. Porquê? Porque a graça santifica a natureza. Aperfeiçoa a natureza. Esta interdependência dependem uma da outra no sistema católico. A natureza e a graça dependem uma da outra. E há muitas práticas na Igreja Católica que saem, resultam deste pensamento. Por exemplo, nos sacramentos, não só no sacramento do batismo, mas, por exemplo, na Eucaristia. Né? Na Eucaristia, o pão e o vinho não são apenas símbolos. O pão e o vinho, quando santificados, o pão e o vinho que são elementos naturais, quando santificados, tornam-se o quê? O corpo e o sangue de Jesus. Não é só símbolos, não só simbolizam, são mesmo o corpo e o sangue de Jesus. Porquê? Porque a graça aperfeiçoou os elementos naturais. Né? E esta visão da natureza como sendo um canal de graça é visível em muitas outras coisas. Nas peregrinações, por exemplo, a locais especiais, Fátima ou outros locais, que o local é visto como um contexto de poder espiritual. Há poder ali naquele local físico. Porquê? Porque a Igreja santificou esse local. Então essa ligação, essa interdependência entre a natureza e a graça é um desses pilares. E essa ideia, esse pensamento, dá origem a muitas doutrinas que estão ligadas com isso. Com a ideia de que a natureza não está assim tão estragada. O protestantismo tem pensado na natureza como estando irremediavelmente estragada. Por isso é que diz na Bíblia que Deus ele vai destruir este mundo e vai fazer novos céus e nova terra. Porque esta natureza está irremediavelmente estragada. Tem sido esse o pensamento do protestantismo. O pensamento do catolicismo é a natureza não está assim tão estragada que não possa ser redimida pela Igreja. Não é? Pela Igreja que ministra a graça. Mas depois há esta ideia que a graça não está, que a natureza não está assim tão má, que dá origem a doutrinas, por exemplo, a visão do homem no catolicismo. No catolicismo, o homem natural, o homem que não conhece Jesus, pode chegar na mesma ao conhecimento de Deus. Por exemplo, no Catecismo da Igreja Católica, diz que o homem pode, só pela razão,
conhecer com certeza a Deus como origem e fim do universo e como o bem supremo, verdade e beleza infinita. Então, o homem natural, o homem sem Deus, só pela sua razão pode conhecer muita coisa sobre Deus. Muita coisa. Mas o que é que diz Efésios? Diz que nós estávamos mortos por causa dos nossos delitos e pecados. Que o espírito deste mundo levava-nos a vivermos dessa maneira. Andávamos sujeitos ao chefe das forças do mal. Àquele que ainda agora atua nos que são desobedientes a Deus. Estávamos todos na mesma condição, dominados pelos nossos pecados, pelos nossos maus desejos. Não tínhamos capacidade nenhuma de conhecer a Deus. Sozinhos. Estávamos mortos. Nós, sem a graça de Deus, ninguém consegue... Sem a graça salvífica de Deus, a graça que salva de Deus, ninguém consegue sair desta condição. Deus tem que salvar primeiro para nós podermos depois conhecer Deus. Mas não é esse o entendimento da Igreja Católica. E isto está relacionado com outra doutrina, que é a doutrina do pecado. Está relacionado com isto. O que é, o homem não está assim tão estragado pelo pecado que não possa chegar a Deus, por exemplo, através de outras religiões. Só por curiosidade, o que é que está escrito no catecismo relativamente aos muçulmanos, por exemplo? No catecismo da Igreja Católica, fala dos muçulmanos como pessoas que connosco adoram o verdadeiro Deus. Connosco adoram o verdadeiro Deus. É isso que diz dos muçulmanos. Os muçulmanos que negam Jesus, que negam a divindade de Jesus. E connosco adoram o verdadeiro Deus. Então, como é que é possível ter esta ideia? Porque existe a ideia de que as pessoas, mesmo noutras religiões, mesmo sendo ateias, mesmo não acreditando em nenhum Deus, têm alguma capacidade para conhecer Deus e para chegarem a Deus, adorarem o verdadeiro Deus através de algumas ideias religiosas e uma vida mais ou menos piedosa. O que é que lemos em Efésios? Não, só há salvação em Cristo, não há salvação em mais nada. Mais ninguém pode adorar o verdadeiro Deus se não for através de Cristo. Né? E diz que nós estávamos mortos por causa dos nossos delitos e Deus deu-nos vida juntamente com Cristo. Só Cristo é que pode dar vida. Né? E o homem natural, sozinho, não tem a mínima hipótese. Não tem a mínima hipótese. O Papa Francisco já disse várias vezes, e é uma doutrina da Igreja Católica, que todos são filhos de Deus. Porquê é que todos são filhos de Deus? Porquê é que o homem, na sua condição natural, é naturalmente filho de Deus? Por causa desta visão, que a natureza não está assim tão estragada. Pode ser redimível para cooperar com a graça. Né? E o homem é filho de Deus. Mal nasce, é filho de Deus. Quando nós lemos na Bíblia, em João 1,12, que só àqueles que receberam Jesus, só a esses é dado o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Portanto, ninguém é filho de Deus na sua condição natural. Porque na nossa natureza, nós estamos mortos para Deus. Mortos nos nossos delitos e pecados. Não temos hipótese. Esta visão, a visão do homem e a visão do pecado no sistema católico, influenciam depois outra doutrina, que é a doutrina da salvação. Como é que nós podemos ser salvos? Diz Efésios, só pela graça. Pela graça estamos salvos. Isto não é mérito nosso, é dom de Deus. Não vem das obras. Não vem das obras. Ninguém pode dizer eu fui salvo porque fiz A, B e C. Não. Deus salva-nos pela graça, de graça. Sem que nós tivéssemos podido fazer alguma coisa para merecer. Mas o que é que diz o Catecismo da Igreja Católica? No parágrafo 2010. Ninguém pode merecer a graça primeira, que está na origem da conversão, do perdão e da justificação. Ninguém pode merecer a graça primeira. Muito bem. Está bem, não é? Mas vamos ler o resto. Sob a moção do Espírito Santo, sobre a ação do Espírito Santo e da caridade, podemos depois merecer para nós mesmos e para outros as graças úteis para a santificação e para o aumento da graça e da caridade, bem como para a obtenção da vida eterna. O que é que está aqui escrito? Os próprios bens temporais, tais como a saúde e a amizade, podem ser merecidos segundo a sabedoria de Deus. É aqui uma amálgama, não é? De coisas que parecem completamente incompatíveis. Não é? Sobre a ação do Espírito Santo, nós podemos merecer para nós mesmos as graças para a santificação. Nós podemos merecer aquilo que precisamos para sermos transformados. A graça primeira, quando nós somos salvos,
é da iniciativa de Deus. Mas depois nós temos que merecer o resto. Merecer as graças úteis para a santificação e para a obtenção da vida eterna. O que é que diz Efésios? Isto não é mérito nosso. É pela graça que somos salvos. Isto é dom de Deus. Não vem das obras. Mas no sistema católico, as obras são um canal para merecer a graça de Deus e para merecer a vida eterna. O que é que podemos concluir, então, deste pilar da interdependência natureza-graça? Nós, no nosso naquilo que nós entendemos da Bíblia, parece claro que a natureza está completamente condenada. Não há hipótese de redimir a natureza. Nenhum elemento da natureza pode ser um canal de graça, porque a natureza está corrompida pelo pecado. Só Deus é que nos pode dar graça pela sua ação sobrenatural, acima da natureza. Não dá para retirar isso da natureza. É Deus que nos dá a graça que nós precisamos para a salvação pelo Espírito Santo e dá-nos de graça sem que nós tenhamos de fazer quaisquer obras. Como diz em Efésios, nós somos, no versículo 10 do capítulo 2, somos obra das suas mãos, criados em Cristo Jesus para vivermos na prática das boas obras, as quais de antemão Deus preparou para nós. Então nós não fazemos obras para merecer a salvação, nós fazemos obras, fazemos coisas boas, boas ações, porque Deus já preparou essas ações para nós as fazermos. Nós fazemos porque somos salvos e não para sermos salvos. E é uma diferença colossal. Podemos falar de muitas outras questões relacionadas com este pilar, mas vamos avançar. Vamos avançar para o segundo pilar que sai desse alicerce religioso, que é a interconexão Cristo-Igreja. Querem dizer comigo? Interconexão Cristo-Igreja. Este pilar está ligado ao primeiro, da interdependência natureza-graça. Porquê? Temos a natureza de um lado e a graça do outro. É preciso alguém fazer a ponte entre elas as duas. Entre a natureza e a graça. Quem é que faz essa ponte? Quem faz essa ponte é Cristo. Não é? Cristo, ele faz-se homem, faz-se carne, entra na natureza para levar o homem à graça. Mas Cristo já não está cá, fisicamente. Quem é que tem então de fazer essa ponte entre a natureza e a graça? Algum palpite? É a Igreja. Sim, devia ser o Espírito Santo, mas no entendimento católico é a Igreja. Mas a resposta está corretíssima. Corretíssimo. Mas no entendimento católico é a Igreja. Por isso é que há esta interconexão Cristo-Igreja. Porque Cristo, no entendimento católico, Cristo não é só, a Igreja não é só uma representação de Cristo. A Igreja representa Cristo, tem essa missão de representar Cristo. Mas na Igreja Católica não é só essa a missão da Igreja. A Igreja é o próprio Cristo. A Igreja é uma extensão de Cristo na Terra. Cristo não está cá. Quem é que está cá? Está cá a Igreja. Que é Cristo. A expressão que é usada na doutrina católica é altera persona Christi, que significa uma segunda pessoa de Cristo. A Igreja é uma segunda pessoa de Cristo. É a pessoa de Cristo, mas em segundo. Mas a Igreja, no entendimento católico, tem toda a autoridade e todo o poder e toda a soberania de Cristo, porque ela é Cristo. Nós sabemos, e está na Bíblia, que a Igreja é o corpo de Cristo. Mas o que é que isso significa, a Igreja ser o corpo de Cristo? Será que isso significa que a Igreja e Cristo são a mesma coisa? Não. Vamos ler em Colossenses. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 14. Espero que lá em casa estejam a conseguir seguir. E aqui também, não é? Eu sei que é muita informação. Hã? Está-se a gravar, está-se a gravar. E também está escrito no artigo depois. Podem ler. Colossenses 1, versículo 14. O Filho alcançou-nos a redenção e o perdão dos nossos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, nascido do Pai antes da criação do mundo. Foi por ele que Deus criou tudo o que existe no céu e na terra, o que se vê e o que não se vê. As forças espirituais, os domínios, as autoridades, os poderes. Foi para ele e por ele que Deus criou tudo. Já existia antes de tudo. E ele dá consistência a tudo o que existe.
Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é a origem, é o primeiro dos ressuscitados, de modo que tem o primeiro lugar em tudo. Porque Deus achou por bem estar totalmente presente no seu Filho e também por meio dele reconciliar consigo mesmo tudo o que existe na terra e no céu, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. É verdade que a igreja é o corpo de Cristo, está aqui escrito. E Cristo, Jesus, ele deu à sua igreja poder, deu à sua igreja autoridade. Mas como nós lemos aqui na passagem, Cristo, ele é o cabeça, é ele que sustenta todas as coisas, não é a igreja que sustenta todas as coisas. Não é a igreja que tem a primazia. Há uma ordem muito bem definida. Cristo e a igreja não são a mesma coisa, como diz essa ideia da interconexão Cristo e igreja. Agora, a interpretação que é feita desta passagem no catolicismo tem esta consequência, é que a igreja é vista como plenamente Cristo. E quais são as implicações disso? Quais são as consequências disso? São muitas, muitas consequências, mas vamos falar só daqui de 3, rapidamente. Por exemplo, as Escrituras, a Bíblia. A igreja, no catolicismo, acredita que a igreja é que determina as Escrituras, que foi a igreja que construiu as Escrituras. Nós temos um entendimento diferente no protestantismo, por exemplo, pelo menos tradicional, é que nós recebemos a Bíblia. A Bíblia não fomos nós que a construímos, nós recebemos. É verdade, foram homens que escreveram, homens inspirados por Deus, mas nós não inventamos nada, a igreja não inventou nada. Os homens que escreveram o Novo Testamento, eles escreveram a partir do Velho Testamento, e a igreja não teve nenhuma participação no Velho Testamento. O Velho Testamento eram as escrituras de Paulo, eram as escrituras de Jesus. Eles não tinham nenhum Novo Testamento. E eles, quando escreveram, quando os evangelistas escreveram, quando Paulo escreveu, os apóstolos escreveram, eles escreveram em cima do Velho, a partir do Velho. Então a igreja não inventou nada, a igreja não determinou nada, não construiu nada. A igreja recebeu as Escrituras de Deus. Mas a Igreja Católica acredita que foi a Igreja que determinou as Escrituras. E o que é que isso significa? Que a Igreja tem tanta autoridade como as Escrituras, porque as Escrituras vêm da Igreja. Vêm da Igreja. E por isso é que há uma autoridade na Igreja Católica que não é só a Bíblia. A tradição é uma autoridade. Tradição com T grande. O que é que significa a tradição? A tradição significa todos os ensinamentos da Igreja que foram passados de geração em geração. Não é? A tradição é tudo o que foi passado de geração em geração. E depois há um organismo, que é o magistério católico, que é um ministério que ensina, que ensina e que aprova. Aprova as leis, aprova as doutrinas. Não é? É como a Assembleia da República. As leis são aprovadas na Assembleia da República pelo Parlamento. Não é? Na Igreja Católica, aquilo que vai sendo ensinado, a tradição que vai sendo ensinada é aprovada pelo magistério. A tradição diz assim, nós temos esta ideia, e o magistério diz, aprovado. Não é? E aprova essa lei, e essa lei, essa doutrina, e isso torna-se dogma. Por isso é que nós temos dogmas na Igreja Católica, que são doutrinas que valem tanto como as Escrituras. Por exemplo, da infalibilidade papal. A infalibilidade de um homem. O Papa é infalível. Quando fala da cadeira de Pedro, quando o Papa decreta alguma coisa, o que o Papa escreve vale tanto como as Escrituras. Porquê? Porque a Igreja determina as Escrituras. Porque a Igreja é Cristo. É interconexão. Por exemplo, os sacerdotes, quando na Igreja, na liturgia, na missa, os sacerdotes, eu ouvi isto quando eu cresci na Igreja Católica e ouvi isto, ficou-me na mente quando estavam a explicar a missa e as partes da missa. E o sacerdote na missa faz as vezes de Cristo. Ou seja, ele é um substituto de Cristo. Não temos Cristo lá, mas o sacerdote faz esse trabalho. E temos a presença de Cristo na Eucaristia, no pão e no vinho, na hóstia. Não é? Então Cristo está lá plenamente. O sacerdote faz as vezes de Cristo, substitui Cristo e estão lá os símbolos, estão lá os elementos que na Igreja Católica não são símbolos. Não é? E os sacerdotes tornam-se mediadores da graça de Deus. Porquê? Porque interconexão, Cristo e Igreja. Os sacerdotes são Cristo lá. E depois outras doutrinas sem base bíblica absolutamente nenhuma, como a doutrina, o dogma da Imaculada Conceição de Maria.
não é? A doutrina que diz que Maria foi concebida sem pecado. Maria foi concebida sem pecado. A lógica é, Jesus foi concebido sem pecado, então Maria tem que ter sido concebida sem pecado. Não há muita lógica depois porque é que a mãe de Maria também não tem que ser concebida sem pecado, e a mãe da mãe de Maria, e a mãe da mãe da mãe de Maria. Não é? Não há nada sobre isso. Mas esta doutrina, que não tem a mínima base bíblica, é uma doutrina, é um dogma, porque a Igreja determina as Escrituras. Avançando. Outra ideia que é muito influenciada por esta questão da interconexão Cristo-Igreja. O Espírito Santo. Não é? Como estava a dizer a Sílvia. O Espírito Santo. Onde é que fica o Espírito Santo? Se a Igreja é Cristo na Terra, onde é que fica o Espírito Santo? Para que é preciso o Espírito Santo? O Espírito Santo então fica num papel, é uma ajudazinha para a Igreja. É uma ajudazinha para a Igreja. Mas é o contrário. Jesus enviou o Espírito Santo não para ser uma ajudazinha para a Igreja, mas para a Igreja ser guiada pelo Espírito Santo. A Igreja é que é uma ajudazinha para o Espírito Santo, não é o Espírito Santo que é uma ajudazinha para a Igreja. Ok? Mas nesta ideia da interconexão Cristo-Igreja, o Espírito Santo vai para um papel secundário. Maria tem mais importância na Igreja Católica do que o Espírito Santo, na prática. Não é? Aliás, no Catecismo sobre Maria diz que a Santíssima Virgem é invocada na Igreja sob os títulos de advogada, que é o título que é dado na Bíblia ao Espírito Santo. Advogada, ajudante, benfeitora e mediadora. Maria é descrita como mediadora. Quando a Bíblia diz claramente que só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. E depois outra visão, a visão da fé. A visão católica da fé tem muito em comum. Aliás, há muito em comum entre o catolicismo e o protestantismo, porque temos uma herança comum, temos uma história comum. Então não se espera nada a não ser que haja muita coisa em comum. E então a fé tem muita coisa em comum com aquilo que no protestantismo se entende por fé. Tem que ser voluntária, tem que ser uma adesão pessoal, é uma disposição do coração que tem que estar ligada à mente, não pode ser imposta, é necessária para a salvação. Então, isso temos em comum. Mas por causa da interconexão Cristo e Igreja, o homem no sistema católico romano precisa da Igreja para ter fé. O homem não pode ter fé sem a Igreja lhe outorgar, lhe transmitir fé. O Catecismo diz assim, o Catecismo da Igreja Católica: é a Igreja que primeiro crê e assim suporta, nutre e sustenta a minha fé. É a Igreja que primeiro crê e assim suporta, nutre e sustenta a minha fé. Quem é que sustenta a minha fé no entendimento católico? A Igreja. No batismo, quando um adulto é batizado na Igreja Católica, o padre coloca a seguinte pergunta: o que é que pedes da Igreja de Deus? E a resposta, qual é? Fé. Porque a Igreja é o depositário da fé. A Igreja detém a fé e o ser humano precisa da Igreja para ter fé. Não se pode ter fé sem a Igreja dar fé e sem a Igreja sustentar a fé. Então, podíamos falar de muitas mais coisas, não é? Muitas mais doutrinas. Estávamos aqui 3 ou 4 dias sem parar a falar sobre outras doutrinas que vêm destes dois pilares. Não é? Porque há uma lógica por trás disto tudo. Não é por acaso. As coisas têm uma lógica. Que conclusões podemos tirar desta reflexão? Temos muita coisa em comum, é verdade. Mas depois, mesmo as coisas que temos em comum, têm uma base diferente. Os alicerces são diferentes. Não é? Nós, por exemplo, nós e a Igreja Católica, os protestantes e os católicos acreditam que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Salvador da humanidade, que Jesus é o Redentor. Só que depois a Igreja Católica acrescenta outras coisas. E muitas vezes, a maior parte das vezes, o problema não é aquilo que a Igreja Católica tira, é aquilo que a Igreja Católica acrescenta. Não é o que não está lá, é o que está lá a mais que é o problema. Então nós todos acreditamos que Jesus é o Filho de Deus, mas depois no entendimento católico, a Jesus temos que acrescentar a Igreja, que é Jesus na Terra. Temos que acrescentar Maria, que é também mediadora. Portanto, temos que acrescentar uma série de coisas. E quando nós acrescentamos coisas àquilo que já é perfeito,
E a Bíblia ensina-nos claramente que Jesus é a plenitude, é a perfeição. Não dá para melhorar. Quando nós tentamos melhorar aquilo que é perfeito, o que é que acontece? Estragamos. Não há outro resultado. Então, a fé, temos a fé em comum também, mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Não é a igreja que é o depositário da fé. A fé está na palavra de Deus. A fé é-nos transmitida quando ouvimos a palavra de Deus e é a ação do Espírito Santo na nossa vida. Não temos que pedir a ninguém para nos dar fé. Pedimos a Deus que nos ajude na nossa falta de fé. Não é? Pedimos a Deus que nos dê fé. Não a nenhum ser humano, nenhum organismo humano. Vamos terminar, porque a hora já vai adiantada. E vamos terminar com uma citação, algo que Martinho Lutero disse. Quando a Igreja lhe deu um ultimato. A Igreja deu-lhe um ultimato que é: ou negas tudo o que estás para aí a dizer, ou então vais ser excomungado, vais ser expulso da Igreja. E Lutero disse o seguinte: a não ser que eu esteja convencido pelo testemunho das Escrituras ou pela razão clara, pois não confio nem no Papa ou em concílios por si sós, pois é bem sabido que eles frequentemente erraram e se contradisseram. Sou obrigado pelas Escrituras que citei e a minha consciência é prisioneira da palavra de Deus. Não posso e não irei renegar nada, pois não é seguro e nem correto agir contra a consciência. Que Deus me ajude. Amém. Amém. Que Deus nos ajude também a falar a verdade, a ter consciência da verdade e a falar a verdade. Mas não só. Nós não somos chamados só para falar a verdade. Nós somos chamados para falar a verdade em amor. E a nossa resposta tem que ser amor. Tem que ser amor também. Não é? Nós não podemos estar doutrinariamente correto, não vale nada se não temos um coração compassivo com as pessoas que estão à nossa volta. E nós, seres humanos, estamos sempre a desequilibrar-nos. Ora para uma, ora para outra. Ou é um amor fofinho, um amor sem qualquer estrutura, sem espinha dorsal, não é? Um amorzinho da treta. Ou então é uma verdade farisaica, uma verdade dura e violenta que não tem compaixão nenhuma. E nenhum destes extremos é bom. E a Igreja está sempre a cair para um deles. Não é? Nós estamos sempre a cair para um deles. Nós, sempre. Mas nós somos chamados para falar a verdade em amor. E por isso nós vamos aproveitar para orar, né, nesta manhã pelos nossos amigos católicos, pelas pessoas à nossa volta que estão dentro deste edifício, né, estão dentro de um edifício que não sabem que está completamente corrompido nos seus alicerces. No entendimento católico, quem deixa a Igreja, deixa Cristo. Então, para uma pessoa sair desse sistema, é preciso uma coragem imensa. É preciso a operação sobrenatural de Deus de uma forma poderosa. Não é? E por isso as nossas orações são importantes. Porque é extremamente difícil sair desse sistema. Além de se perder a identidade, porque nós vivemos num país com identidade católica. É como se eu deixasse de ser quem sou. E as pessoas estão presas num sistema de religião vazia, de tradição vazia. E eu sei do que falo, porque eu cresci na Igreja Católica e tenho muita família católica. Portanto, eu sei muito bem do que falo. A minha mãe é uma católica o mais a sério que ela consegue ser. Não é? Mas temos que orar. Não é? Temos que orar para Deus iluminar o entendimento, para Deus agir sobrenaturalmente e para nos usar com amor, com compaixão, que nós possamos olhar como Jesus olhou para as pessoas. Jesus olhava e via o quê? Ovelhas sem pastor. Não é? E tinha compaixão, movia-se de compaixão pelas pessoas. E é isso que a Igreja deve ser e deve ter. Nós temos que ter também consciência que nós somos muito imperfeitos, estamos muito sujeitos ao erro e temos que ter muito temor, porque nós não somos mais do que ninguém. Não é? Nós não somos mais do que ninguém. Nós estamos tão sujeitos ao erro. Se não é a graça de Deus, se não são as Escrituras, se não somos sérios a estudar as Escrituras, se não somos sérios a refletir sobre aquilo em que queremos, porque as ideias têm consequências, nós vamos nos espalhar, nós vamos nos desviar do caminho. Então temos que ter muito temor também. Mas vamos orar. Amém? Temos que orar. Vamos ficar de pé nesta manhã. Da Reforma saíram 5 solas
Não é solas de sapato, são solas no sentido de é palavra em latim, não é? Para somente. Somente. Só nos alicerçamos somente em Cristo. O nosso alicerce é Cristo. Alicerçamos-nos nas Escrituras, que é o testemunho dos apóstolos sobre Cristo. As Escrituras que revelam Cristo. E estamos alicerçados na salvação que temos em Cristo. Salvação que é de graça. E que nós alcançamos pela fé. Não por obras nenhumas, mas só estendendo a mão para aquilo que Deus já nos deu de graça. E somente a Deus damos glória. Porque só Deus é digno de glória. Só Jesus Cristo é digno de glória. Mais ninguém. Nenhum santo, nenhuma figura, ninguém. Então vamos orar nesta manhã. Eu vou pedir a 2 pessoas que possam orar. Vou convidar quem está lá em casa a estar também em espírito de oração. Lembrando, por exemplo, pessoas do nosso círculo que estão neste sistema, no catolicismo e que precisam de sair. Ainda que há muita gente no catolicismo, e é importante ressalvar isto, há muita gente com uma fé genuína e com um testemunho cristão, não é? Mas estão dentro de um sistema que não promove uma fé bíblica, não promove. Não é? Têm uma fé genuína, mas é apesar do sistema em que estão, é apesar da Igreja, não é por causa da Igreja, porque a Igreja Católica é um sistema que não promove uma fé bíblica, como nós vimos muito bem. Não é? Então, ainda que haja muito bom testemunho, podemos aprender muito com católicos, mas temos que ter consciência de que estão dentro de um sistema que não promove uma fé bíblica, não é? e que estão dentro de um edifício com os alicerces completamente minados. Não é? 2 pessoas precisamos orar em amor, em compaixão, e orar confiando na graça e na operação sobrenatural de Deus. Amém? 2 pessoas. Vamos orar.
Amém. Amém. Nós vamos terminar. Amém. Vamos terminar. E vamos continuar a orar e a refletir sobre isto. Amém? Não vamos deixar de ter o nosso coração bem sintonizado com aquilo que Deus quer fazer à nossa volta. Amém? Nas pessoas à nossa volta. E vamos estar atentos à forma como Deus nos quer usar também. Amém? Amém? Vamos terminar, não sem antes cantar os parabéns. Temos alguns aniversariantes que não estão por aqui, mas que estão por ali. Né? Estão por ali. Acho que não há ninguém aqui que tenha feito anos na semana que passou. Ou há? Não há, né? Mas há online. Né? A irmã Conceição Costa completou o aniversário. Ele já está aqui a dizer bom domingo, se calhar já foi almoçar, mas vamos cantar na mesma. A Dona Amélia, não sei se está por aí, mas vamos cantar. Eu prometi-lhe que a gente ia lhe cantar os parabéns, portanto vamos cantar. E a Estela Barbosa, que também fez anos esta semana. Então temos três irmãs, 3 mulheres. Vamos cantar os parabéns para as nossas irmãs e vamos cantar juntos. Pode ser? Estão prontos? Vamos lá. 1, 2 e... Parabéns a você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. O Senhor te abençoe, seja muito feliz. Para as nossas irmãs, uma salva de palmas. Amém. Amém. Parabéns aos aniversariantes e para nós, um bom domingo para todos. Que Deus abençoe, que Deus nos leve na sua paz, na sua graça e que possamos estar aqui reunidos na semana que vem e vamos confiar em Deus, que Ele sabe o que é melhor e Ele nos guarda e nos sustenta a cada dia. Amém? Um bom domingo para todos. Neste caminhar a dois, com amor real, sem fingir a minha fé, viver o que acredito, não falar